chamada Revolução de Fevereiro de 1917, ela tem uma causa evidente, que foi a inserção, a entrada da Rússia czarista imperial na Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914 e encerrada em 1918. A inserção da Rússia czarista à Primeira Guerra Mundial se deve à política de alianças estabelecida ao longo do século XIX e que fez com que a Rússia imperial se alinhasse à Sérvia e, por fim, deflagrasse guerra aos alemães, né? Então, a Rússia imperial, que nos vídeos anteriores nós pudemos observar, né, já marcada por uma série de convulsões sociais de época em época, como, por exemplo, as convulsões de 1905, que obrigaram o czar a, por exemplo, deixar que se construísse essa assembleia, que é a Duma. Então, com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, todas essas convulsões elas vão se agravar. Elas vão adquirir contornos cada vez mais sólidos e mais fortes contra o czarismo, até porque a inserção e entrada da Rússia na Primeira Guerra aprofundou os problemas sociais e econômicos que já existiam na Rússia há muito tempo. Principalmente a questão da miserabilidade das pessoas, do campo, a fome, né? E a Rússia entrou nessa guerra com um exército realmente muito mal equipado, mal alimentado, muito fragilizado. Ou seja, a Rússia entra nessa Primeira Guerra quase como bucha de canhão. Porque, como era um estado geograficamente extenso, populoso, né? Então, praticamente os russos foram mandados a essa guerra como bucha de canhão. Pois bem, fica evidente que a entrada russa na Primeira Guerra aprofundou a crise social e econômica. E a resposta a essa crise social e econômica é uma só: povo na rua, greve geral. E essas greves gerais, esse povo na rua, pedindo por pão, pedindo por terras, por reforma agrária, pedindo pela retirada das tropas, né, do front lá na Primeira Guerra, pedindo a saída da Rússia dessa guerra. Tudo isso faltava encontrar, então, vamos assim dizer, apoio mais sólido, mais direto de parte do exército russo, que por algum tempo ainda preservou lá a aristocracia e o czarismo lá dos Romanov. Pois será quando o exército, também insatisfeito, né, por ter sido enviado a essa guerra, ao front lá, na Primeira Guerra Mundial, essa guerra europeia, nas piores condições possíveis, tanto é que nós vamos ter um cálculo de cerca de 1 milhão de soldados russos deserdando da guerra, ou seja, fugindo da guerra, voltando para casa, né? Um número muito alto de desertores, sendo que a Rússia, se não me engano, mandou cerca de 15 milhões de homens para a luta. Então, a deserção foi muito alta e logo o exército russo vai se juntar à insatisfação popular, às greves gerais, à convulsão social, então, que vai se criar ali em fevereiro de 1917. Bom, tendo esse contexto formalizado de insatisfação popular, de greve geral, de povo na rua e o exército não mais dando apoio ao czarismo, a aristocracia, né, a família lá dos Romanov, a dinastia Romanov que governava a Rússia há séculos, ruiu. E logo os Romanov
foram presos e tirados do poder, né? Inclusive o czar Nicolau II é obrigado a assinar uma espécie de renúncia. E então se estabelece um governo provisório na Rússia. Um governo provisório de caráter republicano. É criada uma república russa segundo modelos ocidentais e liberais. Só que, para surpresa de muitos, esse governo provisório, liderado lá por Kerensky, ele não vai cumprir, né, com os ideais que levaram essa movimentação em fevereiro e tiraram os Romanov do poder, sendo as duas primordiais que não foi feita reforma agrária por esse governo provisório, não será feito isso, e essa é uma exigência alarmante do povo russo, isso há muito tempo, né, do campo, e o governo provisório não retirou as tropas do front. O governo provisório de Kerensky não tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, daquela guerra europeia, o que causa insatisfações nos setores mais radicais, né, da inteligência, né, da inteligência russa. E aí, quando vem o mês de abril de 1917, Lenin, até então, né, no exílio, devido àquelas conturbações de 1905, né, ele se retira, mas em abril, já com os Romanov fora do poder e com o governo provisório estabelecido, Lenin então retorna à Rússia e ele traz então, ele afirma, né, nas suas teses de abril, né, a sua posição revolucionária no sentido de exigir pão, paz e terra, ok? Pão, paz e terra, ou seja, reforma agrária, retirada das tropas na Primeira Guerra Mundial, que para Lenin e na teoria leninista e no olhar de Lenin, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra burguesa, é um conflito burguês, então o proletariado, os trabalhadores russos, nada teriam que fazer ali, estariam lutando pela causa errada, estariam lutando pelo fortalecimento da burguesia, burguesia esta que vai estar muito presente no governo provisório e por isso não vai promover, por exemplo, reforma agrária, né? É claro que o governo provisório ele vai empreender algumas mudanças, vai estabelecer uma jornada de trabalho menor, por exemplo, de 8 horas diárias, né? Algumas, vamos dizer assim, esse governo provisório vai tentar fazer uma transformação só no caráter político da vida russa e não uma transformação social e econômica, né? Na realidade, o governo provisório ele tenta ocidentalizar, liberalizar a Rússia, tirando, como tirou os Romanov do poder e colocando uma burguesia liberal, capitalista, ocidentalizada no poder, empreendendo pequenas reformas aqui e ali, mas não fazendo a revolução social que uma boa parte do operariado e do campesinato russo esperavam. E então, esse campesinato, esse operariado russo, que estão descontentes com esse governo provisório e que estão organizados em sovietes já desde 1905, e esses sovietes vão começar a se tornar uma espécie de poder paralelo dentro da Rússia, né? Então nós vamos ter em 1917, em fevereiro, um governo provisório, uma república organizada ali na Duma, liderada por Kerensky, que na realidade não tem poder legítimo perante a sociedade russa, já que não vai cumprir com os anseios que o povo russo apresentavam há tempos, e paralelamente a isso os sovietes organizados ao longo da Rússia e vão estar atrelados ao bolchevismo e a toda a argumentação radical trazida por Lenin no seu retorno à Rússia em abril de 17. O que vai acontecer então?
a dissonância total. O radicalismo de Lenin, o bolchevismo, de um lado, querendo fazer a revolução social, querendo tirar a Rússia da guerra, de uma guerra burguesa, com planos, por exemplo, de reforma agrária, de estatização, de nacionalização das empresas, dos bancos, etc. E de outro lado, o governo provisório, alinhado a reformismos e a interesses burgueses. Essa dissidência vai levar a Rússia a uma guerra civil em 1917. E dessa guerra civil é que os bolcheviques tomarão o poder em outubro. No próximo vídeo, nós trataremos da tomada do poder pelos bolcheviques. Até mais.